Fala, torcedor do São Paulo, sexta-feira aqui com um caminhão, pessoal, de dinheiro em negociação no SPFC, a mídia esportiva que se rendeu ao São Paulo aí, depois de ter vencido o Vasco por 3-0 e já projetando o próximo jogo. Isso e muito mais. Pessoal, ficou curioso, quer saber o que a empresa esportiva comentou? Acompanhe o vídeo até o final. Do ano, o São Paulo disputava a final da Copa do Brasil e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, ele foi eliminado na Libertadores na mesma faixa de ano, assim. Ele também estava disputando uma competição importante, então não teve um impacto de, não, ele se liberou 2 meses antes e aí conseguiu. Ao mesmo tempo que vai ter torcedor que vai falar, mas isso é muito bonito, mas o ano passado ganhou a Copa do Brasil e esse ano não ganhou. Mas essa campanha me parece algo a ser considerada como sólida, o que o São Paulo não fazia há um bom tempo no Brasileiro, André. Pois é, são vários argumentos, né, Felipe? Quando for contada a história, já pode ser, mas quando daqui a algum tempo as pessoas falarem a respeito do que aconteceu na temporada passada no São Paulo, obrigatoriamente é preciso mencionar o título da Copa do Brasil, que é o primeiro título de relevância nacional depois de muito tempo. É o título, é o evento que transforma o ambiente do São Paulo. Antes desse troféu da Copa do Brasil, conquistado sob direção do Dorival Júnior, era difícil jogar. A torcida estava impaciente, com razão. Jogadores percebiam que eram mais pressionados no São Paulo do que em outros clubes pelos quais passaram, até que esse troféu tira um pouco dessa tensão, alivia o ambiente e o São Paulo passa a olhar para frente, se classifica para a Libertadores desse ano, com objetivo, com perspectiva de fazer um bom papel, chegar longe, não chegou tão longe assim. E a questão é, se a avaliação do trabalho do treinador atual, né, o Zubeldia, junto com os seus companheiros ajudantes na sua comissão técnica, vai depender apenas de como o São Paulo encerrar a temporada, ou seja, em que posição o São Paulo vai estar na última rodada, um jogo como o de ontem, uma atuação como a de ontem, já conta pontos bem favoráveis, pontos gordos, importantes, né? Um padrão que o São Paulo precisa manter para que desse ano, de 24 para 25, as coisas sejam incrementadas, que haja sequência de trabalho da comissão técnica, que haja investimento no time, de acordo com as possibilidades do São Paulo, e assim o time de 2025 seja melhor do que o de 24 e como... embora o futebol não seja assim tão científico nesse aspecto, você pode fazer tudo certo com vários argumentos que embasem as decisões tomadas e o resultado esportivo não acontecer. E às vezes você erra e tem o resultado, mas você precisa tentar trabalhar bem no melhor da sua capacidade. Então o São Paulo precisa continuar nesse caminho. Eu não vejo motivo para que o Zubeldia receba um passe livre, só tapinhas nas costas e que maravilha, porque não é assim. Mas também ele não precisa lutar pelo trabalho dele e pela permanência no clube, se assim ele quiser, porque a vontade dele, é óbvio, também interessa, a cada rodada que resta no Campeonato Brasileiro. Eu acho essa visão uma visão inapropriada, uma visão equivocada. A gente já vai falar sobre o Vasco, mas para arrematar o São Paulo, o que te chamou mais atenção no sentido de bola apresentado pelo São Paulo? Rendimento... Dá para desassociar o Vasco ou... Porque a gente vai falar da questão do Vasco, né? Que teve a escalação e tal. Onde está o mérito do São Paulo, esquecendo que talvez tivesse ali uma escolha errada do Vasco? Pois é, né? Difícil, né? Como falar sobre um jogo de futebol... Olhando para metade. Se você for falar sobre Bolívia e Argentina e Bolívia, que aconteceu nessa semana, uma goleada, a Bolívia não viu a bola, você também tem que falar das fragilidades. Praticamente só havia um time em campo. Mas, e o outro que fez? O que não fez? Você precisa falar sobre isso porque, né, as coisas estão todas entrelaçadas. Mas eu acho que o rendimento coletivo, impulsionado por boas atuações de peças importantes como o Lucas, por exemplo, indiscutivelmente. O São Paulo encontrou um gol no momento do jogo, né, em que a falha do Léo Jardim precisa ser considerada, e aí o jogo com o São Paulo vencendo por 1-0 se transformou. Mas o que todos os treinadores buscam é o rendimento coletivo de acordo com a capacidade do time. O São Paulo mostrou isso ontem, diferentemente do que tinha acontecido no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas é claro, o insucesso da ideia do Paiva com a escalação do Vasco tem um papel também muito importante e muito influente nesse resultado. É difícil falar que você fez alguma coisa bem, é difícil falar em falta de sorte também. Você foi derrotado de maneira contundente, foi o que aconteceu com o Vasco ontem,
Então, nesse jogo, nessa partida, considerando o que os dois times fizeram e o resultado de 3-0 para o São Paulo, tem muito mérito do São Paulo e muitos defeitos apresentados pelo Vasco. Mas o que se tira de bom, teoricamente, ou entre aspas, é que nesta semana, esse não era o jogo no qual o Vasco não podia falhar. Esse jogo era um jogo de um campeonato em que o Vasco tem uma situação sólida, não vai tirar muita coisa do Campeonato Brasileiro. O ano do Vasco, ele se joga na visita do Atlético Mineiro no fim de semana a São Januário, pelas semifinais da Copa do Brasil. Se o Vasco conseguir o resultado que ele precisa, ele vai para a final, ele se agiganta, ele cresce, seja para enfrentar o Corinthians ou o seu maior rival, o Flamengo, na final da Copa do Brasil. É um outro momento, é uma ocasião importante, digamos assim, uma aparição do Vasco no grande cenário, em um dos grandes estágios do futebol brasileiro, e é uma coisa muito boa que vai servir para encerrar um ano com título, sem título, não são coisas muito distantes, o resultado separa muito a análise, mas não a trajetória, né? Então o Vasco ele não podia falhar, ele não pode falhar no fim de semana. Ontem eu entendo que o Paiva tentou uma cartada com essa escalação do Felipe Coutinho com o Payet. Ele sabe o que esses jogadores podem agregar, ele conhece o potencial desses dois atletas. Juntos ele imaginou que o Vasco teria um determinado desempenho. E não foi isso que aconteceu, ao contrário, o Vasco foi um time permissivo defensivamente, o Vasco mereceu perder o jogo, e o que se tira, eu acho, da noite de ontem em Campinas é que essa ideia ela não vai sobreviver. O Vasco precisa retornar aquilo que vinha fazendo de maneira frequente, normal, regularmente. É isso que trouxe o Vasco até esse momento na temporada. É isso que dá confiança aos jogadores. É nisso que a torcida tem esperança. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar esse bloco São Paulo e Vasco com um momento muito curioso. Eduardo Afonso, repórter que sabe mais do São Paulo do que a diretoria São Paulo. Não é demérito a diretoria, não estou fazendo críticas. Estou falando de Eduardo Afonso, que está lá há décadas acompanhando o Tricolor Paulista, e não é um exagero. Estava... Ah, que momento, hein? Ah, que momento. Acabou esse negócio de pressão no Zubeldia. Tá fritando. São Paulo, acabou, né? Quem manda em um time de futebol é a torcida. E a torcida do São Paulo ontem cantou Zubeldia. Zubeldia. Isso foi um recado direto para os dirigentes, como disse o Zubeldia. Porque alguns com vaidade ali estão querendo puxar o tapete do professor Rebeldia. Mas o povo está com ele, a torcida que conduz comprovou ontem, no brinco de ouro da princesa, que está com o seu treinador. E ontem, não só pela boa atuação, pelos 3-0, mas essa conexão entre a arquibancada e o treinador, certamente o pessoal lá de cima viu. Então, se tem algum cara lá, algum cara que tá fazendo lá... A direção. Um trabalhinho ali, fritando não sei o quê. Esse cara agora... Vamos ser mais assertivos. Estão fazendo o quê? Tem gente fritando o Zubeldia na diretoria? Mas ele falou ali que a diretoria vai ver treino, sobre isso, que ele tá prestigiado, que os caras gostam dele. Então, mas falou assim, por que ele deu essa resposta? Porque dizem que alguns dirigentes do São Paulo teriam ficado melindrados porque ele não conversa tanto com os caras, não tem tanta abertura, e querem ser mais ouvidos, querem participar mais. Alguns teriam um pouco de ciúminho, porque o Zubeldia hoje é querido pela torcida, a arquibancada gosta dele. Então, o trabalho aqui é nosso. Ou contratamos esse jogador e ele não usou tanto, não sei o quê. Então, ele veio falar ali, cara, eu tenho uma boa relação com os caras. Ele, inclusive, citou o Muricy, que é uma figura importante na história de São Paulo, muito querido pela torcida. Hoje tem uma função ali que, às vezes, ele dá umas cornetadas, lembra? Na época do Carpini, dá uma elogia, fala sobre o Rames, não sei o quê. Então, o que o Muricy fala internamente e externamente causa repercussão. Mas te convenceu essa conexão total e absoluta? Com a arquibancada assim. Lembra quando eu demiti o Carpini aqui? Você lembra quando eu demiti o Carpini, lembra? Foi ele. Ele chamou que ele chamou de mestre antes, Então, né? no dia você se orgulha de ter demitido um cara? Claro, o Carpini, no dia que o São Paulo foi eliminado do Paulista pelo Novo Horizontino, você é louco. Eu falei, a torcida do São Paulo demitiu o Carpini. O Carpini é um zumbi, ele é um morto-vivo. Eu falei isso do Tite quando perdeu do Penharol no Maracanã.
Então, assim, demorou 2 semanas para demitir o Zubeldia. Não é. Então, por exemplo, assim, por que o Carpini não ficou? Não tinha mais clima, não tinha mais condição. Então, mas depois do que aconteceu no Novo Horizontino, a torcida de São Paulo demitiu o cara. A diretoria de São Paulo ainda manteve o cara mais 2 semanas até pegar o Carpini. Acontece isso, o cara tá lá, você já sabe que o cara vai sair. O Zubeldia ainda não saiu. Tem ali, talvez, alguns focos ali de resistência. Mas esse tá morto? Hã? O Zubeldia tá morto? Não, tá vivíssimo. Entendi. Porque ele tem o povo. O povo, né, cara? O povo tem um poder enorme. Então, por exemplo, assim, a diretoria do Flamengo, quando demitiu o Tite e pegou o Felipe Luiz, percebeu que é o seguinte, não dá pra insistir mais, cara. A gente vai jogar no Maracanã, o Tite pode até vencer o jogo, a torcida tá desgostosa, vai reclamar. Então ele já tava demitido. Mas eu vou te falar a torcida de time gigante, que eu vou te falar que é o caso do Flamengo, o caso do São Paulo, a torcida é soberana. Sim. Já ouviu falar isso, soberano? Só que tem uma coisa que aí Pedro sabe também, o Zé e a Nath. Quando o cara vai pra coletiva e ele é perguntado sobre a situação dele e ele nomina... Não, por exemplo, tá sendo... Não, eu falei com o Pedro, vai todo dia no meu treino, o Zé é uma relação maravilhosa, a Nath... Fazendo chamado não seguro, dá uma... Não você dá deu uma entrevista essa semana, você falou da relação boa que a gente Falei tem? maravilhoso. Lá no mentiu ou Danilo. foi sincero? Fui sincero lá no Danilo Gentili, vai passar... Você falou, olha o que você falou lá. Falei você vai ser Danilo falado no vestiário, hein? Agora, ele fala querendo mostrar pros caras o seguinte... Pô, nós estamos juntos. Não pros caras, mas pra quem tá do outro lado. Pelo menos a leitura que eu tenho é essa. Eu não sei se estão de fato ou não, mas que ele nominou os caras, ontem até do Muricy falou... Edu, se tem uma coisa que o Zubeldia não é burro, né? Ele não é burro, ele já entendeu como é que funciona o ambiente. Se em algum momento, como disse o Bubu aqui, tentaram aumentar ali a temperatura da panela, tentaram algo ali, a fritura, ele já virou e falou, fulano de tal aqui disse que tá comigo. O outro já deu nome aos bois. Estão todos já os se dias. garantiu, que é para depois, caso aconteça alguma coisa, os responsáveis terem nomes. Então é o papel dele também de defesa. Agora, tem defesa maior que resultado em campo, 3-0? Tem defesa maior que arquibancada gritando? Até para isso, o cara teria que ser muito corajoso. Torcida gritando, 3-0 no campo, você fazer qualquer movimento agora é burrice. Então o Zubeldia fez bem, o trabalho dele tá entregue, deu nome aos bois, se protegeu, porque ele sabe que de fato, como bem trouxe o Bueno, o Birne outro dia estava aqui sentado falando disso, se há algum movimento, ele pelo menos foi arrefecido nesse momento. E ele mandou mas a vinheta segue, já, hein, Nath? mas segue sendo a questão do resultado. A gente está falando hoje porque ganhou do Vasco. E ganhou bem. Agora, a gente falava ontem aqui, o futebol brasileiro, muita gente fala assim, não, eu tô contigo. Na madrugada demite. Não, tem chamado beijo da viúva. O que eu só não entendo é assim, por que o Zubeldia teria que se preocupar com os dirigentes em relação ao milindre ou ao inveja? Tá aqui o Bueno. Tem assim, ciúme dele. O treinador tem que entrar no campo, fazer o trabalho dele, tem que ser avaliado pelo trabalho, não se ele puxa é saco ideal, não. Né, Zé? Não se ele vai lá tomar um cafezinho, se ele come um biscoitinho, uma bolachinha. Não, o dirigente está ali para avaliar o trabalho do dia a dia. Mas seria o mundo ideal, né? Me parece mas que o correto é isso, né? Avaliar se os treinamentos são bons, se são efetivos, por exemplo, o que treina se faz no jogo, né? Se o sistema de jogo está funcionando ou não. Alguns dirigentes que têm conhecimento, porque não são todos que têm conhecimento tático para poder avaliar se o time está jogando bem ou não, aí vai no embalo da torcida, não está jogando bem, mas não sabe o porquê, não sabe qual é o problema do time. Né? Então, de novo, ontem nós estávamos falando sobre o São Paulo não pode ser dependente do Ferreirinha para ter velocidade, para ter um jogador no 1 contra 1. São Paulo é gigante. Não pode, respeitando, lógico, o Ferreirinha, mas você não pode ficar dependendo do Ferreirinha. É um bom jogador. O São Paulo tem que ter outros jogadores, outros mecanismos para poder desenvolver o seu bom futebol. Mas, assim, não entendo isso. Por que o treinador tem que ficar... vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer isso. Vem cá, os dirigentes... sinceramente, mas não isso tem, virou futebol. Sabe, não tem sentido isso. Não tem nexo esse tipo de situação e de pensamento. O dirigente tem que ir lá, olhar, observar e ver se o que ele faz no treino acontece no jogo. Se não acontecer, aí você tem a possibilidade de sentar, Pedro, vem cá. Você treinou assim durante a semana, não deu certo no jogo e tal. O que você acha? Está indo bem? Como é que não está? Me faz um relatório aqui de quais os problemas que aconteceram. Não tem isso. Isso aí seria um mundo ideal se o futebol fosse tratado de maneira séria. Se o futebol fosse tratado de maneira séria, o presidente ia comandar o clube, o executivo ia supervisionar o trabalho e o treinador ia executar o trabalho em campo. Mas não é isso que acontece. Se você não tem uma combinação política dos astros ali, um ambiente, você vai mandar embora, independentemente do que aconteça no campo. O Tite ele é mandado embora
muito pelo que não acontece em campo e muito porque se aproxima um ambiente, sabe, de cobrança, de pressão, de eleição, que você não podia estar ali sendo questionado por algo. Você vai buscar quem? Você vai buscar uma unanimidade. Uma unanimidade é a figura do Felipe Luiz, que a gente falava aqui mais cedo. Então, não é que exatamente futebol brasileiro é tratado, tocado dessa maneira que você fala. Em raras oportunidades ele é tratado assim. Por exemplo, o São Paulo ontem teve algumas surpresinhas no time. A gente entrevistou aqui o Galopo. Você imagina, é normal, não só no São Paulo, nem em qualquer clube. Você faz uma contratação cara. O Galopo ali, quando foi se pegar pelo valor ali, seria um valor recorde do São Paulo. Pode chegar algum gente, a gente contratou um jogador internacional caro pra caramba. Contratação mais cara do São Paulo. Esse cara não joga? Por que o técnico escanteou o cara? Marcos Antônio, o Flamengo queria. A gente foi lá e pegou um jogador que o Flamengo estava interessado e você não aproveita. Então ontem o São Paulo jogou com Juan e Sabino na zaga. Tudo bem que tinha questão de suspensão, Arboleda, Alan Franco lá, questão de STJD, confusa e tal. Tá bom. Mas jogou Marcos Antônio, que pra mim mostrou boa dinâmica, disposição, vontade, correu bastante, mas pecou muito nos passes, né? Ele perdeu uns passes, umas jogadas, tudo bem. E o Galopo entrou no lugar dele no fim. E essa arrancada aí, Bubu? Essa arrancada aí tinham dois jogadores europeus em campo. Um chamado Lucas Moura de um lado, um chamado Felipe Coutinho. O Lucas Moura foi o cara do jogo. Aliás, é o único jogador de São Paulo que tá brigando pra entrar na seleção da bola de prata. Se tem ele fica circulando ali. E a nota de ontem dele vai ser muito boa, tal. 2 gols, né? Quer dizer. E o Felipe Coutinho do outro lado teve 2 boas chances e desperdiçou as 2. Né? O que vota é o que foi forjado na Libertadores, então, São Paulo. Mas mesmo assim ontem tem um algoritmo, né? Ontem é 9.9. Qual a nota do Lucas? 120. Não, mas tem um algoritmo. Compensar com o algoritmo, né? O algoritmo vai ver lá, o Rato, que pra mim também não tá bem, deu assistência que ele bate escanteio, né? Então tá bom, mas precisa melhorar. Entrou o Santi. O Santi, que foi um cara contratado e que também não vinha jogando muito, ele entrou no lugar do Sabino. O Eric começou jogando. Então você vê assim, para esse jogo, o Zubeldia deu minutos, ou titular ou como reserva, para alguns jogadores que não vinham atuando muito. O Ferreirinha voltou no final, já tá esperado. Então assim, o Galopo entrou em que momento? Ele tá usando, entrou faltando 10 minutos. 10 minutos ele jogou com os acréscimos e tal. Só uma coisa. Ontem nós tivemos, a gente tá falando do Zubeldia atento, ligado. Ontem nós tivemos uma cena que acontece muito. O repórter está gravando o seu material e está na porta do vestiário, os jogadores vão passando e tal. Ontem teve com o Zubeldia e o Edu Afonso. Eu peço para que vocês tenham atenção como é que foi esse momento. Foi um momento ali, o Edu estava ao vivo, né? E aí ele estava fazendo ali a sua participação. E o Zubeldia deu uma exclusiva para o Edu, mas olha atenção para a imagem aí. O Alisson cada vez mais próximo, o Ferreirinha voltou hoje depois de 57 dias, jogou um pouquinho no final do jogo. O grupo vai ficando encorpado para brigar por este objetivo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o que disse o Zubeldia, o que disse o Lucas Moura, enfim, aqueles que estiveram. Professor, tudo bem? Estamos ao vivo, se quiser dar um abraço aqui só para o pessoal da ESPN total, sem falar do jogo, apenas um abraço. Sim. Tudo bem? Bem, você está portando bem você? Eu tô tentando, tá? Comigo tá bem. Qual a sua avaliação? Tô bem lá? Não tô provocando muita encrenca, nada? Bem. Gostou do resultado? Foi bom, né? Sí, bueno. Estamos contentos, sobre todo para todos los torcedores y todos los jugadores que están haciendo un buen trabajo. Bom, boa viagem, bom retorno. Sim, bueno. 10 dias. O calendário aqui é maluco, né, professor? Fica 15 dias sem jogar, aí joga uma, passa mais 10, aí joga no mês 8, 9 seguidas. É difícil de entender, né? Sí, un poco raro esta parte del calendario, pero también nos sirve para trabalhar de outra maneira. Boa. Graças. Obrigado. Tchau. Boa. Tá, então, o Zubeldia dá uma paradinha, tá indo embora aqui. Bom, e Giovanni? Ele é raiz, cara. O que eu falei do Memphis, do Corinthians, que o Memphis tá indo em quebrada, os manos vêm do futebol de rua, não sei o quê. O Zubeldia foi com a família andando trem, metrô, sai com a galera, assim. Agora, então ele para ali, repórter, ele não tem... É coisa meio de argentino raiz, entendeu? Ele fala assim, falta... Ele critica muito o juiz aqui, os caras não têm o cheiro da grama, não conhecem muito... Então, assim, ele é cara simples, entendeu? Isso é legal nele também. Ô, Nath, você não acha que tem aquela coisa dele porque já aconteceu comigo, às vezes o técnico para ouvir, tipo, o boletim pra dar risada, brincar. Tem, mas eu acho que ele deu uma paradinha. Tô vindo, hein? Tô aqui, hein? Dado tô de tipo, olho, hein? Zubeldia, a hora que ele fala assim...
O elenco está cada vez mais encorpado, eu soube o dia que deve ter parado. Eu tenho uma dúvida a tirar com você. Fosse 3-0 pro oponente, parava ali pra esse papo, essa resenha? Ele tomou 4-1 do Vasco na ida, foi o pior jogo. Não lembro de parar no estacionamento do papo ali. Ele falou, o time foi muito mal. A bola entra. Aliás, é engraçado, o pior jogo do Zubeldia, à frente do São Paulo, foi contra o Vasco lá em São Januário, quando perdeu de 4-1. E acho que agora vai ser o contrário, né? O pior jogo do Rafael Paiva, depois o Pedro Ivo vai comentar mais. Vamos falar Por quê? Você não viu o jogo? Pode comentar, ué. Não, eu vi. Ele viu o São Paulo. Teve um gol do Luciano, né? 1x0 Luciano. Quando o Vasco atacava, ele fechava o olho. 2x0 Lucas Moura, é isso, né? E depois 3. Aí tem um cruzamento do Rato, 3x0, Mas né? por que você não pode falar do time? Não, Você só viu um time? Porque ele só viu Não, um é jogo. que ele viu só o São Paulo e por você exemplo, viu o Vasco. Tem uma comentarista, Ele, o São Paulo e o né, Vasco. a Quando a gente vascaína, assiste que o jogo, a gente assiste os dois ela times. tá muito decepcionada com a atuação do Vasco, porque o Vasco, assim, ontem, em tese, foi com força máxima. O que tinha à disposição ali, o Atlético... E ver como foi essa força máxima aí. Então, mas tinha ali, em tese, ali, falava, o Vasco vai pensar na Copa do Brasil, vai esquecer desse jogo. O Galo poupou muito mais que o Vasco, e o Galo conseguiu um resultado muito melhor do que o Vasco, né? Então, o Paiva pode ter falado que fez o pior jogo dele, esse contra o São Paulo. Há muito tempo não tomava 3 gols. Torcedor do São Paulo, mais informações do tricolor paulista aí, que venceu, né, pessoal? O Vasco aí venceu, né, pessoal? O Vasco por 3-0 aí. Já pensa aí em grandes conquistas aí. O Júlio Casares aí dando feedback sobre a permanência ou não, né, do Zubeldia. E vocês? Você acha que o Zubeldia deve continuar? Ou, na minha opinião, acredito que deve sim, né, pessoal? Devido aí ao Zubeldia ter colocado o SPFC lá em cima na tabela, 5ª posição, né, diferente de alguns outros clubes, né, pessoal, que fez investimento aí muito alto e não teve o êxito aí que vem tendo aí o Zubeldia, né? Vamos lá para mais informações do SPFC. Casares quer 2 super projetos aí para o São Paulo em 2025. Abre essa maior mudanças no São Paulo já para a próxima temporada. O presidente Júlio Casares quer fazer 2 mudanças bem drásticas no São Paulo para os próximos anos. A ideia seria começar com isso. Novo projeto já para a próxima temporada. Um novo clube está por vir. Conforme revelado pelo jornalista Jorge Nicolai, o presidente Júlio Casares, que está em segundo mandato, aí, tem 2 metas definidas à frente do clube. E na referência aí, com os maiores do mundo. Informações de Nicolai, pessoal. Mudanças no SPFC. Abre aspas. Júlio Casares tem 2 objetivos nessa temporada. Como presidente, aí, o primeiro deles é reformar o estádio, né? Com o rebaixamento aí do gramado e criação de uma arquibancada extra, enfim, aquilo que vocês já conhecem, né? Nisso, então, segundo a segunda e o segundo a ser transformado, né? Seria as categorias de base São Paulo com o maior polo revelador de atleta do Brasil. Isso está muito associado à dificuldade que terá o São Paulo em investir em contratações pesadas nos próximos anos, né, pessoal? Então, para fazer contratação de peso aí, é muito difícil, né? O Zubeldia fica após muita pressão. O Zubeldia recebeu apoio da diretoria de São Paulo após a eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores. Seu nome foi cogitado no Boca Juniors e ele enfrentou críticas nas redes sociais, mas já superou. Então aí, pessoal, o Zubeldia permanece no São Paulo, né? E essa negociação aí com valores milionários para reforma, né, pessoal, do estádio também, melhoria no gramado. Deixa aqui sua participação. Se você gostou do jogo diante do Vasco, é muito bom a atuação do Lucas Moura, os 2 gols. Luciano também marcando dele. É muito importante o feedback de vocês. Se é novo aqui, pessoal, se é todos bem-vindos. Aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo.